Alexandre de Moraes, tá abusando? Pra que lado você fica aí nessa história? Está abusando. Nós já dissemos aqui que o Alexandre de Moraes está torturando a jurisprudência em seu benefício, para manter sob o seu controle casos que lhe interessam. O Alexandre de Moraes tem do seu lado a boa causa. Então, o que se alega é que ele age desta forma, por vezes confundida com arbítrio, em defesa de boas causas. Foi agindo assim que ele acompanhou com rigor as transgressões durante o processo eleitoral, obteve o aval do TSE, ele ainda hoje é presidente do TSE, para agir de ofício, sozinho, por conta própria, contra as transgressões eleitorais, manteve sob os seus cuidados também processos que estão abertos, alguns deles. Há um processo que está na mão do Alexandre de Moraes desde 2019. Desde 2019. E não acaba nunca. Esse processo vai se alongando. Foi aberto de uma forma esquisita, porque foi aberto por decisão do então presidente do Supremo, que era o Dias Toffoli, sem provocação do Ministério Público, a pretexto de investigar agressões ao Tribunal, ao Supremo e aos seus ministros. Esse processo foi aberto com uma anomalia, porque foi imposta uma censura à revista Cruzoé, que tinha divulgado uma informação que incomodou muito o Dias Toffoli. Censuraram a revista, dizendo que era mentira, depois verificaram que a reportagem estava embasada em documentos. Tiveram que levantar a censura. Então, nasceu torto o processo. O Alexandre de Moraes foi escolhido como relator desse processo sem sorteio. O Toffoli decidiu que ia ser ele e decidiu que a investigação ia ser aberta, não interessa o Ministério Público. Ele utilizou um artigo lá do regimento interno do Supremo que permite ao tribunal conduzir investigações quando o crime é praticado nas suas dependências. O Toffoli entendeu que o país inteiro é uma espécie de Supremo hipertrofiado, que as agressões ao tribunal vinham de toda parte, inclusive pela internet. Está lá aberto esse processo até hoje. O Alexandre de Moraes não fecha nunca, porque com os processos abertos ele tem a possibilidade de ir acrescentando, tirando réus, punindo, determinando prisões, medidas coercitivas, sem a necessidade de pedir abertura de inquérito, provocar a Polícia Federal ou ser provocado pelo Ministério Público. Então ele age segundo a sua conveniência. Evidentemente, isso resulta em extrapolações, mas o que se alega é que extrapola por uma boa razão. Agora, de boas razões, de bem-intencionados, como se costuma dizer, o cemitério está cheio, e é disso que acusam também a Lava Jato. Então é preciso olhar com cuidado o que está acontecendo. E nesse momento, o Alexandre de Moraes cresce sobre a inoperância do Congresso Nacional. Os congressistas fizeram, nesse caso do enfrentamento com as plataformas digitais, uma opção pelo encolhimento. Empurraram com a barriga a apreciação de um projeto que regularia as redes sociais, e a tarefa de impor limites às chamadas Big Techs foi terceirizada para o Supremo Tribunal Federal. Essa omissão, Fabíola, eu lembrava ontem, deixou os parlamentares muito parecidos com uma personagem de ficção, foi criada por um escritor gaúcho que chama Josué Guimarães. É uma mulher que diminuía diariamente de tamanho. E aí os familiares, consternados com o problema, eles foram se esforçando ali para que a mulher não percebesse o próprio encolhimento, né? Aí rebaixaram os móveis, foram serrando os pés das mesas, serrando os pés das cadeiras. Os deputados, eles contornaram esse drama de outra maneira. Como eles não podem elevar a sua própria estatura, enfrentando as Big Techs como deveriam, eles diminuem o pé direito do Congresso. Então, cada vez que o legislador imagina que pode fingir que o problema não é dele, essa atitude passa a ser o problema. Então, o Supremo está ocupando esse vazio. Não há vazio em política. Alguém vai ocupar. E o Alexandre de Moraes assumiu gostosamente esse papel de xerife agora do salão virtual. Está ocupando esse espaço, e o Supremo vai crescer mais ainda sobre a omissão do Congresso, porque a ministra Rosa Weber marcou para a semana que vem, quarta-feira da semana que vem, o julgamento de 4 ações que devem resultar na imposição
de rigores constitucionais, do Código Penal, a essas plataformas digitais. Então, o Supremo cresce sobre o vazio do Congresso que se omite nesse caso. Agora, Josias, porque, por exemplo, e como conter Alexandre de Moraes nesse sentido, já que você está falando aí que ele está torturando a jurisprudência? Porque aí, por um lado, os bolsonaristas falam, é preciso prender Alexandre de Moraes, é preciso o impeachment de Alexandre de Moraes. Como você vê um controle, vamos supor assim, porque ele é o superpoderoso, então, como conter Alexandre de Moraes? No judiciário brasileiro, Fabiola, quando o erro vem de baixo, o controle é exercido pelas instâncias superiores. Então, se um juiz de primeiro grau comete uma barbaridade, ele será corrigido pelo segundo grau. Se o segundo grau não corrige, você vai subindo na hierarquia até chegar ao Supremo Tribunal Federal. No caso do Supremo, ele tem a prerrogativa de errar por último. Então, não há outra alternativa senão o autocontrole. Nesse momento, o Supremo teria que se autocontrolar. Mas esse autocontrole não está existindo. Todas as decisões do Alexandre de Moraes têm sido referendadas pelo plenário. Eu me lembro de quando foi aberto esse inquérito que nós mencionamos, lá de 2019, o único que levantou a voz durante a sessão foi anunciado assim, de supetão, numa sessão plenária. O Dias Toffoli não consultou ninguém, anunciou, vou abrir aqui um inquérito. E o relator vai ser o Alexandre de Moraes. O único que levantou a voz foi o Marco Aurélio Mello, que ainda era ministro na ocasião e que agora está aposentado. Ele disse que aquilo era um absurdo, que aquilo não poderia ter sido feito. Nos dias subsequentes, ouvindo os ministros reservadamente, muitos consideravam também absurdo e estavam propensos a suspender esse processo. Só que o julgamento da legalidade do processo demorou a chegar no plenário do Supremo. E aí o Bolsonaro e o bolsonarismo foram cometendo tantas atrocidades que os ministros do Supremo falaram, poxa, é melhor deixar esse processo aí aberto, porque, de fato, Daniel Silveira, essas pessoas todas atacando o Supremo, precisamos nos defender. E aí foi referendado o processo. Então, o absurdo vai referendando o mais absurdo. E se não houver o autocontrole da parte do próprio Supremo, não há como controlar. O Supremo tem a última palavra e erra por último. Ou o Supremo se autocontrola, ou vamos continuar convivendo com essa anormalidade. A situação é anormal. Como era anormal também a conjuntura eleitoral que nós vivemos, como foi anormal o governo Fernando Henrique. Então, uma normalidade vai puxando a outra. Mas uma hora, essa rédea precisa ser puxada. Senão, daqui a pouco estamos nós enxergando no Supremo defeitos que enxergamos agora na Lava Jato. Então, é preciso que a gente cometa erros novos, né, Fabiola? Você falou anormal o governo Fernando Henrique, você quis dizer o governo Bolsonaro, né? Governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro.